Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou João Augusto, mestre em economia. E aqui no canal te mostro que é possível investir no exterior com pouco dinheiro, mas com disciplina e aportes mensais para construir uma fonte de renda passiva em dólar. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a recomposição mais recente do Schwab US Dividend Equity ETF, negociado pelo ticker SCHD, que é um dos ETFs de dividendos mais respeitados do mercado. Em março de 2025, o fundo passou por mudanças importantes. 17 novas empresas entraram na lista e outras 20 saíram. Isso diz muito sobre o que o SCHD está buscando daqui para frente. Será que as mudanças fortalecem o fundo? E o que isso significa para quem investe pensando em viver em dividendos no longo prazo? Fica aqui comigo até o final, porque hoje a análise está completa. Vamos olhar as novas posições, os setores mais reforçados, os múltiplos médios da carteira e o que muda na estratégia deste ETF. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre investimentos no exterior e como crescer a sua renda passiva em dólar. Agora quero saber a sua opinião. Você já investe no SCHD? Qual outro ETF de dividendos você considera interessante? O que achou das mudanças na carteira do SCHD? Comenta aqui embaixo, porque eu acompanho os comentários, eu gosto muito de trocar ideia com vocês. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O SCHD é um dos ETFs mais reconhecidos pelos investidores que buscam renda passiva com qualidade e crescimento. Lançado em outubro de 2011, o SCHD replica o desempenho do índice Dow Jones US Dividend 100 Index, focado em empresas norte-americanas com forte geração de caixa e histórico consistente de distribuição de dividendos. Com mais de 65 bilhões de dólares em ativos sob gestão e uma taxa de administração extremamente baixa de apenas 0,06%, o SCHD oferece uma combinação rara de eficiência, acessibilidade e solidez. As características do SCHD mostram o seu foco em empresas de grande porte, com capitalização média ponderada de 140 bilhões de dólares por empresa, refletindo uma carteira de companhias consolidadas e resilientes. Além disso, este ETF mantém múltiplos de valuation atrativos, com uma relação preço de lucro de 17,7 vezes, indicando um portfólio com empresas rentáveis e a preços razoáveis. O destaque fica também para a rentabilidade dos ativos, com um retorno sobre o patrimônio, o ROI, de 26,7%. Número expressivo que mostra a eficiência das empresas selecionadas em gerar lucro sobre o capital investido. O SCHD utiliza uma metodologia rigorosa para selecionar ações com pagamentos consistentes e crescimento sustentável dos dividendos. O ETF ajustou sua carteira recentemente, em março de 2025, rebalanceando, tirando empresas do fundo e incluindo outras. E antes de entrarmos nos detalhes, vale a pena entender como esse processo ocorre. A primeira etapa da metodologia de rebalanceamento do SCHD é a triagem inicial de empresas do índice Dow Jones US Broad Stock Market Index, excluindo os REITs e incluindo 3 critérios principais. Para entrar na lista, é necessário ter pelo menos 3 critérios: 10 anos consecutivos de pagamento nos dividendos, capitalização mínima de 500 milhões de dólares e volume médio diário de negociações acima de 2 milhões de dólares. Na segunda etapa desse processo de rebalanceamento, temos o ranqueamento das empresas pelo dividend yield e apenas as 50 melhores avançam. Na terceira etapa, o rebalanceamento é feito com a classificação final, selecionando 100 melhores empresas por meio da elaboração de um ranking que leva em consideração 4 indicadores: o fluxo de caixa livre dividido pela dívida, o retorno sobre o patrimônio, o dividend yield e o crescimento do dividendo nos últimos 5 anos. O ETF também tem critério de diversificação, com limite máximo de participação de algumas empresas, de 4%, e de 25% por setor. Essa estratégia garante que o SCHD invista em empresas sólidas, com dividendos sustentáveis e crescimento contínuo, tornando-se uma das melhores opções para investidores focados em renda passiva e valorização de longo prazo. O primeiro item da metodologia do SCHD para a recomposição da sua carteira é a triagem inicial, ou em inglês Initial Screens. Para uma ação ser considerada pelo fundo, ela deve atender aos seguintes critérios: ter no mínimo 10 anos consecutivos de pagamento de dividendos, o que garante uma consistência e o compromisso da gestão com os acionistas. O segundo item é uma capitalização mínima de mercado de 500 milhões, e evita, assim, ações de menor liquidez, e um volume médio diário de negociação de pelo menos 2 milhões de dólares, assegurando uma boa liquidez no mercado.
Após a triagem inicial e o ranqueamento pelo Dividend Yield, o SCHD passa por uma última etapa de classificação para definir as 100 ações que farão parte do fundo. Essa seleção final é baseada em 4 fatores essenciais, garantindo que apenas as empresas financeiramente sólidas e com dividendos sustentáveis sejam incluídas. Os fatores de classificação final são a relação de fluxo de caixa livre com a dívida total, que mede a capacidade da empresa de manter e crescer seus dividendos sem comprometer a sua saúde financeira. Empresas com baixo endividamento e alto fluxo de caixa são priorizadas nessa estratégia. O segundo fator é o retorno sobre o patrimônio, o Return on Equity, o ROI, que avalia a eficiência da empresa gerar lucro para os acionistas. As empresas com alta rentabilidade e uso eficiente do capital têm maior chance de serem selecionadas. Na terceira etapa de seleção das ações que compõem o SCHD, ainda temos 2 fatores fundamentais que serão analisados. O terceiro fator é o Dividend Yield, ou seja, empresas com rendimento de dividendos elevados são priorizadas. O objetivo é garantir que o ETF continue oferecendo uma boa rentabilidade aos investidores, sem comprometer a sustentabilidade dos pagamentos. Essa abordagem equilibra yield atrativo e segurança financeira, evitando empresas com dividendos elevados, mas insustentáveis. O quarto e último fator de classificação é o crescimento dos dividendos em 5 anos. O SCHD dá preferência a empresas que aumentaram seus dividendos de forma consistente nos últimos 5 anos. Isso garante que o ETF não apenas ofereça pagamentos elevados hoje, mas também cresça os dividendos no futuro. Esse critério impede a inclusão de empresas que possam reduzir ou suspender dividendos, reforçando a confiabilidade do seu portfólio. Com base nos critérios descritos, chegamos à lista de empresas que entraram na carteira do SCHD em março de 2025. A tabela apresenta as empresas incluídas neste ETF durante o processo de reconstituição, e é possível traçar uma análise geral sobre os perfis selecionados, seus setores e os critérios que reforçam a filosofia de investimento do ETF. Primeiro, a diversificação setorial e a qualidade dos dividendos. A lista revela uma forte ênfase em setores tradicionalmente resilientes, como energia, consumo, financeiro e saúde. A entrada de empresas como Merck, General Mills e ADM reforça a característica defensiva do portfólio, com companhias que apresentam receitas estáveis, lucros consistentes e dividendos previsíveis. No setor de energia foram adicionadas empresas como ConocoPhillips, Schlumberger e Halliburton. No setor financeiro, destacam-se a entrada de American Financial Group, CNA Financial, First Financial e Moelis & Company. Também há forte presença de empresas do setor de bens de consumo, como Target, Flower Foods e Federated Airlines. Além disso, as empresas industriais de materiais também aparecem, como Autoliv e FMC Corporation. A análise dos indicadores fundamentais das novas empresas mostra que o fundo mantém seu compromisso com um valuation atrativo. A maioria das empresas tem relação preço dividido pelo lucro entre 9 e 14 vezes, o que sugere que não estão sobrevalorizadas. Outra característica é o dividend yield elevado. Vários papéis oferecem retorno acima de 4% e alguns um dividendo acima de 5%. A reconstituição do ETF SCHD em março de 2025 trouxe mudanças relevantes na composição da carteira, com a inclusão de empresas sólidas que reforçam sua estratégia com foco em dividendos e qualidade. Entre os destaques nas empresas que entraram neste ETF está a Merck, gigante do setor farmacêutico, que adiciona resiliência e previsibilidade ao portfólio, com dividend yield de 3,4% e uma relação preço dividido pelo lucro de 3,7 vezes. No setor de energia entraram ConocoPhillips, Schlumberger e Halliburton, empresas com forte geração de caixa, múltiplos atrativos, refletindo uma aposta do petróleo e gás no médio prazo. O varejo ganhou espaço com a entrada da Target, conhecida por sua forte marca e gestão eficiente, oferecendo dividendos de 4,2% e um PL de 12 vezes. Já no setor de alimentos e agronegócio, entraram no ETF o General Mills e ADM, que agregam estabilidade e exposição global ao consumo essencial. Ambas oferecem dividend yields acima de 4%, com histórico consistente de resultados. Essas adições mostram uma diversificação equilibrada entre os setores defensivos e cíclicos, mantendo o compromisso do SCHD com empresas lucrativas, sustentáveis e boas pagadoras de dividendo. O processo de reconstituição do SCHD resultou também na exclusão de 20 empresas, com destaque para uma forte redução na exposição ao setor financeiro. Instituições como o US Bancorp, MT Bank, KeyCorp, Huntington Bank Shares e Zion Corporations foram retiradas da carteira.
possivelmente devido à instabilidade no setor bancário regional e à volatilidade nos lucros e a menor previsibilidade nos dividendos. Entre as saídas mais notáveis estão a Pfizer e a BlackRock. A Pfizer, mesmo com dividend yield elevado de 6,5%, sofre com a queda nos lucros após a pandemia. Já a BlackRock, com um yield de 2,1% e múltiplos elevados, pode ter sido considerada fora do perfil de rendimentos consistentes buscado pelo fundo. Também deixaram o SCHD empresas de consumo e varejo, como a Guess, Cracker Barrel e Dick's Sporting Goods, provavelmente por um risco maior de cortes nos dividendos ou pelo desempenho abaixo dos critérios de qualidade do fundo. Em resumo, a exclusão dessas empresas reflete o foco do SCHD em manter uma carteira com dividendos sustentáveis, fundamentos sólidos e menor exposição ao risco de curto prazo, mesmo que isso signifique abrir mão de alguns yields aparentemente altos. Agora, vamos destacar 3 empresas relevantes removidas da carteira do SCHD em março de 2025, Pfizer, BlackRock e US Bancorp. Os motivos dessas exclusões têm relação com valuation, dividendos e o cenário atual. A Pfizer, mesmo apresentando um dividend yield elevado de 6,5%, foi excluída provavelmente por preocupações com a sustentabilidade dos seus lucros e seus dividendos. Com o fim do ciclo de alta da receita trazido pelas vacinas da Covid, a farmacêutica entrou em uma fase de revisão estratégica, enfrentando incertezas quanto ao pipeline de novos produtos e lucros pressionados. Atualmente, a Pfizer tem um PL de 18 vezes, acima da média do SCHD, sugerindo um retorno menos atrativo frente a outras opções do índice. A exclusão da BlackRock também chama atenção, especialmente por se tratar da maior gestora de ativos do mundo. Apesar de sua reputação e solidez, a BlackRock possui um dividend yield relativamente baixo de 2,1% e um PL elevado de 23 vezes. Isso indica que o SCHD pode estar priorizando empresas com rendimentos mais consistentes e múltiplos mais ajustados ao perfil de valor e de retorno que o fundo busca manter. Por fim, o US Bancorp foi mais uma baixa do setor financeiro regional, que teve várias exclusões nesta reconstituição. Apesar de um yield razoável de 4,6% e um PL mais baixo de 11,5%, o banco tem enfrentado desafios em um ambiente de juros elevados, aumento de inadimplência e revisão nos critérios de crédito. A exclusão pode indicar uma preferência do SCHD por reduzir exposição ao setor bancário regional, considerando mais volátil e vulnerável a choques econômicos. Em resumo, mesmo que essas empresas ainda apresentem bons dividendos, o SCHD demonstra manter um critério rígido de seleção, priorizando não apenas o yield, mas também a previsibilidade dos lucros, a consistência dos pagamentos e a atratividade do valuation. Atualmente, o SCHD está cotado a $28,09, registrando uma valorização de 6,2% nos últimos 12 meses. O gráfico mostra uma tendência de valorização ao longo do ano, com períodos de volatilidade, mas mantendo um movimento de alta consistente. Entre os principais setores investidos pelo SCHD estão, em primeiro lugar, o setor financeiro com 18,7% do total, o setor de saúde com 16,7% do total, em segundo lugar, setor de consumo 14,4%, indústria 13,3%, energia 11,7% e tecnologia da informação 9,2% do fundo. O SCHD é conhecido por sua seleção rigorosa de ações, garantindo que apenas empresas financeiramente sólidas e com histórico consistente de pagamentos de dividendo façam parte do fundo. Após o processo de rebalanceamento, as 10 maiores posições do fundo atualmente são, em primeiro lugar, AbbVie, com 4,9% do total, empresa do setor farmacêutico com forte histórico de dividendos, Amgen, 4,7%, empresa do setor de biotecnologia, empresa líder em terapias inovadoras, Coca-Cola com 4,6% em terceiro lugar, uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo, Bristol Myers Squibb tem participação de 4,3% na carteira do SCHD, é uma gigante do setor de saúde e de medicamentos. Quinto lugar, a Chevron, com 4%, empresa do setor de petróleo e gás, Verizon, empresa de telecomunicações, em sexto lugar com 4,3%, Cisco System, empresa do setor de tecnologia e redes, com 4,4% do total, ConocoPhillips, 4%, uma empresa do setor de petróleo e gás, Altria Group, com 3,8% em sétimo lugar, tabaco e bebidas, com fortes marcas globais, e o último, Texas Instruments, com 3,8% do total, empresa do setor de semicondutores. Antes de concluirmos o vídeo, vale analisar aqui as principais métricas e o valuation do SCHD.
O SHD é um dos ETFs mais populares para investidores que buscam renda passiva e crescimento sustentável dos dividendos. Um dividend yield de 3,6% oferece um pagamento anual de 99 centavos por cota, tornando-se uma excelente opção para quem busca um fluxo de renda previsível em dólar. O grande diferencial do SHD é seu crescimento médio dos dividendos, de 11,6% em média nos últimos 5 anos, mostrando que ele não apenas distribui bons proventos, mas também aumenta os pagamentos de forma consistente. Além disso, ele mantém uma sequência de 13 anos consecutivos de crescimento dos dividendos, o que reforça sua estabilidade e confiabilidade para investidores focados no longo prazo. E aí, investidor, o que você achou das mudanças do SCHD? A saída de gigantes como a Pfizer e a BlackRock e a entrada de empresas mais ligadas à energia, consumo e inovação mostram que o fundo segue firme na sua estratégia, dividendos consistentes, com base em fundamentos sólidos, com um yield robusto, um crescimento médio dos proventos acima de 11% ao ano e uma política de seleção extremamente criteriosa. O SCHD continua sendo uma referência para quem quer construir renda passiva de verdade, com segurança e visão de longo prazo. Agora eu quero saber de você. Você investe no SCHD? O que achou da recomposição? O que achou das ações que entraram e o que achou das ações que saíram do fundo? Comenta aqui embaixo quais ETFs fazem parte da sua carteira e quais você quer ver analisados nos próximos vídeos. Porque sim, eu leio e respondo todos os comentários. Se esse conteúdo te ajudou, fortaleça o canal deixando aquele like, se inscrevendo e ativando o sininho. Aqui no Carteira Livre, nosso compromisso é com um pequeno investidor que quer sonhar grande, investindo no exterior com inteligência e constância. Muito obrigado por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bons investimentos e até lá!